aprofundar. Daqui a pouco a gente vai ter nossa primeira avaliação. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre construção, equipamentos e manejo de tanques para a piscicultura. Então, é um assunto interessante. Inclusive, posteriormente, vou passar alguns links de lives e de vídeos para vocês pelo WhatsApp, para que vocês possam ainda aprofundar um pouquinho mais o conhecimento. Deixa eu abrir aqui a apresentação e, por favor, depois vocês me confirmem se a apresentação está compartilhada da melhor forma com vocês. Está aí em tela inteira, gente, para vocês? Por favor, alguém me confirma por áudio. Chegou. Chegou, professor. Está em tela inteira para vocês? Não. Não está, né? Deixa eu ver. Eu acho que assim fica melhor para vocês. Ficou melhor, não ficou? Agora tá de boa. Beleza, gente. Então a gente vai falar de modo geral sobre construção, equipamentos e manejo de tanques para a piscicultura. Primeiro a gente tem que entender todo esse processo que vocês, quando forem numa propriedade, independente de qualquer tipo de atividade dentro da piscicultura, a gente tem que entender o que é que o mercado consumidor, né, vai querer. Se essa é a finalidade de você vender depois esses produtos, que seriam os peixes, basicamente. E nesse entendimento é que a gente tem que saber que peixe vai criar. Eu só vou dar um ESC aqui rapidinho, gente, que tem gente entrando na sala, atrapalha um pouquinho. Que peixe criar, né? Entendendo o mercado consumidor. Então, qual espécie criar? Bom, então, nesse entendimento, a primeira coisa que tem que se avaliar é isso. Se o mercado consumidor vai ter a demanda, vai ter a procura, melhor dizendo, para a demanda que a gente vai ofertar. Se a gente vai criar peixe ornamental, se a gente vai criar peixe para consumo, se peixe de maior tamanho, se peixe de menor tamanho, se peixe para ser vendido para isca, se peixe que vai ser processado e vendido só o filé ou o peixe inteiro. Então, tudo isso são fatores que vale a pena estudar, são pertinentes a gente avaliar. Então, um estudo de mercado, se eu vou vender no mercado local, então, por exemplo, se eu vou criar na região metropolitana de Maceió, né, Maceió, Rio Largo, Marechal Deodoro, se eu vou vender esse produto por aqui mesmo, ou vou vender para fora do estado, né? Então, tudo isso tem que ser. Às vezes, até antes de eu começar a produzir, eu já tenho já saber para quem eu vou vender. Se, por exemplo, se já tem um produto, alguém que produz peixe, e eu vou querer produzir peixes, e essa pessoa consegue vender a um custo que eu não consigo alcançar, então eu tenho que reavaliar a minha forma de produzir, fazer esse produto. Então, tudo isso é pertinente. Então, um dos primeiros pontos, às vezes, e também, até quando a gente é convidado, às vezes, ou chamado, né, ou contratado, melhor dizendo, para dar uma assessoria. Oi, quem falou? Alguém falou alguma coisa? Tem alguém querendo entrar. Pronto, vai entrando, gente. Quando eu fecho aqui, vocês ainda estão vendo a apresentação ou não mais? Ainda vê. Então tá bom, porque eu tenho que fechar aqui para eu termino não vendo. Mas aí vocês continuam vendo aí, né? Bom, então nesse aspecto, gente, é que você tem que avaliar a questão do mercado consumidor. A cor da carne do peixe, que espécie de peixe eu vou criar, a textura da carne, o sabor. Às vezes tem gente que não gosta de uma espécie de peixe porque tem um gosto X, outro não gosta porque tem um gosto Y. Então tem essas preferências de mercado que tem que ser avaliado. O consumo humano é muito peculiar. E dependendo da região, a cultura é diferente do consumo. Tem pessoas que não comem peixe, então como é que você convence aquela pessoa que não gosta de peixe por alguma coisa que aconteceu de começar a consumir? Então tudo isso são aspectos a serem avaliados. Se eu vou começar a criar um pesca e paga, um ambiente que a pessoa vai lá pescar o peixe e comprar. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Ou se peixe ornamental, se eu vou vender para pessoas criarem peixe como pet. E aí eu vou saber que espécie de peixe, a cor, o formato mais exótico, ou o tamanho dele, a sociabilidade. Então, tudo isso é pertinente. Também eu tenho que avaliar se essa espécie que eu estou criando é muito caro produzir, se é uma espécie que tem hábito alimentar diferenciado. Por exemplo, espécies carnívoras têm normalmente a ração um pouquinho mais cara do que espécies onívoras ou herbívoras, que comem de tudo. Não? Sabendo que, por exemplo, o custo de produção
Na piscicultura, 70% é ração. Então, a gente tem que avaliar que o custo da ração vale muito a pena a gente avaliar com calma. E dentro dessas características, a gente avaliar as características da própria espécie. Se aquela espécie que eu estou querendo criar, vou criar tilápia, vou criar tambaqui, Lívia, Okívia ou Evelyn, quais são as espécies que vocês vão falar para a gente hoje? É o acarabandeira e o salmão. Ok. Então, o salmão que tem a cor da carne, né? Meio roseada, né? Avermelhada. Então, será que as pessoas têm preferência por essa cor ou preferem cor branca mesmo do peixe? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Também, se aquela espécie ela é adaptada à região. Eu vou criar em Rio Largo. A Rio Largo tem um clima quente, né? Então, eu vou pegar uma truta, por exemplo, ou um salmão mesmo, que tem uma adaptabilidade mais a regiões temperadas e, de repente, ele não se adapta lá à minha água, à região lá que tem muito sol em Rio Largo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Também se é resistente a doenças, né, ao manejo intensivo, se eu for fazer uma criação intensiva. Se ele aproveita bem os alimentos e consegue converter isso bem em carne ou não, se ele demora muito para chegar num ponto de abate. Então, isso também. Se eu vou processar e produzir o filé, se ele tem muitas espinhas, se essa espécie de peixe tem muitas espinhas ou não, se é uma espécie de peixe, eu consigo tirar o filé inteiro. A tilápia, por exemplo, eu tiro o filé todinho. Mas, por exemplo, o trairão ou a traíra eu não consigo tirar o filé inteiro. Tem gente que consegue, mas é mais difícil, porque ele tem espinhas entrelaçadas, né, na carne, que fica mais difícil você fazer. Aí, normalmente é vendido em postas, né, ou processado, né, ou preparado na forma que não seja na forma do filé. Então, tudo isso são aspectos a serem levados em consideração. Pessoal, oi. Quem falou? Pessoal, vocês estão vendo aí os slides passando ou não? Sim. Né? Tá ok. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes mesmo de pensar em produzir peixe. Tem que pensar nas espécies que eu vou trabalhar, no aspecto de mercado, no tipo da espécie, no clima, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além de 4 pontos básicos na hora de escolher o local para a piscicultura. Então, preste bem atenção, gente. São vários aspectos que devem ser levados em consideração, como eu já citei, mercado, espécie, a via, por exemplo. Se você tem o ambiente onde você vai criar, você não chega de carro lá, fica complicado você depois escoar essa produção, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se tem estrada, se é próximo do mercado consumidor. Então, tudo isso é levado em consideração. Estratégias de marketing mesmo, na venda. Mas, em relação a você escolher o local de produzir peixe, 4 pontos são os principais, relacionados ao local de implantação. A topografia da área, o tipo do solo, isso eu estou falando em relação aos viveiros escavados, viu, gente? A avaliação da qualidade da água e se tem quantidade suficiente. E também aspecto do clima, aspectos meteorológicos, que a gente vai falar rapidamente sobre cada um desses. Primeiro, sobre a topografia. Às vezes você está numa montanha e tem água lá do nascente na montanha, mas a topografia é muito íngreme para você fazer viveiros de piscicultura. Existe alternativa para tudo, viu, gente? Mas o ideal seria que os terrenos para a construção e implantação da piscicultura fossem num pequeno desnível, um desnível de 2 metros a cada 100 metros, ou seja, 2% de declividade, ou seja, nem muito inclinado e nem totalmente plano, porque não teria como a água escoar. Então, um desnível de 2% seria o ideal. Pode ser um pouquinho mais? Pode, mas estou falando aqui o ideal. Também, gente, em relação à topografia, a gente saber o local onde eu vou construir os viveiros e o local onde eu vou captar a água. Então, quanto mais próximo, mais fácil, né, essa captação, menos gasto com bomba para poder puxar água, ou também a própria topografia do local onde é a cota d'água e o local onde eu vou construir os viveiros. Se eu conseguir puxar essa água por gravidade, eu não vou gastar energia elétrica, por exemplo, se eu construir os viveiros no local mais alto do que o ponto de captação, onde eu vou ter que usar uma bomba d'água, e é gasto de energia elétrica e gasto de dinheiro para poder encher, por exemplo, esses viveiros. Então, a questão da topografia é muito importante e é um dos primeiros pontos na hora de fazer uma avaliação para a implantação da piscicultura. Por exemplo, eu particularmente já fui
consultado algumas vezes de pessoas que querem criar peixes e já fui em algum local, né? Uma vez eu fui, acho que foi Joaquim Gomes que eu fui, e depois de andar bem muito, o acesso para chegar nesse local onde o rapaz queria criar peixe era um acesso muito complicado, que eu fui de carro, mas assim, o carro atolou umas 2 vezes só para chegar lá. Da pista principal até chegar lá no local, umas 2 horas, num estrada de cana, de mata. E quando chegou lá, a fonte de água era uma cachoeira. É uma boa quantidade, mas a topografia era totalmente acidentada. Então ficou muito difícil eu ter um local lá para poder fazer os viveiros escavados. E aí, depois de muita avaliação, a gente sugeriu outras estratégias de criação, e não só os viveiros escavados do jeito que o produtor queria. Então, até o ponto também, onde a distância do ponto de captação para a construção dos viveiros também é importante. Outro aspecto muito importante também que deve ser levado em consideração, já falei em topografia, né, gente? É o tipo do solo. Vocês estão vendo, gente, aí o slide do tipo do solo? Sim, Sim. Ó, é perfeito. Bom, o tipo do solo, e aí vocês todos, né? Acho que até o pessoal da agroecologia, não sei se o pessoal da agroecologia de Viçosa ainda não cursou a disciplina de solos, mas o pessoal de agroecologia, o pessoal da zootecnia já cursaram a disciplina de solo e sabe que tem diferentes tipos de solo. E dentre os tipos de solos, para fazer um viveiro escavado, é ideal um solo que ele segure mais a água, não deixe infiltrar muito a água. Imagina eu vou construir um viveiro escavado na beira da praia. Normalmente o solo é muito arenoso, ou seja, eu não consigo nem compactar aquele solo de tão arenoso que é. Então ele tem que ter um certo teor de argila, que tem que ser igual ou superior a 35%. É o ideal para a implantação da piscicultura, ou seja, aquele que tem bastante argila. Eu posso fazer uma análise de solo do ambiente, levar para o laboratório e conseguir uma precisão nesse teor de argila desse solo. Mas existem testes simples, por exemplo, um teste muito prático no ambiente, é você chegar lá, molhar um pouco daquele solo, fazer tipo uma cobrinha assim e ver se você liga uma ponta para outra. Você faz um S sem se quebrar muito, sem se desfazer aquele solo. Então, se ele conseguir fazer aquela liga, porque tem um bom teor de argila e que seria apto para a construção dos viveiros. Também tem que se levar em consideração a composição química desse solo. Então, solos que tem muito fósforo, ou que tem muito cálcio, né? Ou se é muito ácido, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora também de construir o viveiro escavado. Um outro ponto é a avaliação da água. O primeiro ponto é a avaliação quantitativa, ou seja, se tem água suficiente em quantidade. E aí, dependendo do tamanho dos viveiros que eu vou construir, o ideal é que seria uma vazão entre 8 a 10 litros por segundo por hectare de área alagada. Ou seja, tem que ter bastante água em quantidade. Imagina que eu precisar trocar água rapidamente desses viveiros e eu não tenho água suficiente. Então, isso pode ser fonte nascente, fonte de um rio, de um riacho, de poço, ou do sistema de abastecimento de água normal, mas eu tenho que ter água suficiente, certo? Não pode, assim, ter água um dia sim, outro não, e coisa do tipo, porque a água é primordial para a criação dos peixes. E tem várias formas de a gente saber quanto que é a vazão. Uma das formas é colocar um balde mesmo e ver daquela saída de água quanto você consegue encher em relação ao segundo. Também de 8 a 10 litros por segundo, o mínimo é o ideal. Mais do que isso, melhor ainda, viu, gente? Quanto mais eu ter a vazão de água, melhor. Maior quantidade, melhor. Ou até vocês que... Todo mundo, eu acho, até o pessoal da agroecologia, do tecnólogo, que estudou física, sabe? Lembra da fórmula do sorvete de física. Vocês lembram, gente? Aquele fórmula do sorvete. Tem a fórmula Eu lembro sorvete. do nome, mas para dizer o que significa cada parte. É justamente a velocidade. Deixa eu também nem me lembro direito, viu, gente? Mas pelo nome sorvete, a distância, né? Para eu saber a distância percorrida de acordo com o tempo e o volume, né? E a velocidade que passou. E isso eu consigo, quando a gente estuda física e acha que aquilo nunca vai servir para nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa que tem gente querendo entrar. Ah, tá. E a gente acha que aquilo nunca vai servir para nada, serve sim, para a gente, por exemplo, saber a vazão de água, né? Opa. A vazão de água. Então eu coloco um isopor, um barquinho, um flutuador, de uma ponta a outra, sabendo a distância e o tempo que ele percorreu, eu sei
a vazão de água. Oi. Voltou para o primeiro slide. E foi. Nossa, então peraí. E agora? Ainda? Tá em topografia. Tipo, isso. Ok. Beleza. Foi Miriam que falou que eu não estou vendo? Isso. Ok, Miriam, muito obrigado. Então, a gente conseguir saber a vazão da água. O ideal, pelo menos 8 litros por segundo por hectare de área alagada. Ou seja, precisa ter bastante água. Além da avaliação quantitativa, também a gente saber a qualidade da água. É um dos principais fatores, viu, gente? Porque às vezes você tem todas as condições de topografia, de solo, de quantidade, mas não tem de qualidade. Seja essa fonte de um riacho, mas esse riacho ele tem despejo de esgoto, ou algum outro tipo passa por canavial e de repente tem esse rio ou esse riacho passa escoamento ou lixiviação de agrotóxico. Então, a qualidade é tão importante dessa água. E nesse sentido que a gente tem que avaliar a temperatura, se tem vazão constante, se muda no ano, se acontece alguma coisa, teor de amônia, de nitrito, o pH dessa água. Então, tudo isso vai ser importante para a vivência dos peixes. Então, tanto a quantidade quanto a qualidade dessa água, certo? É muito importante. Às vezes acontece água de poço, né? Eu quero criar peixe e eu tenho um poço. Isso em regiões semiáridas, muito comum, né? Daqui no nosso semiárido, no sertão, muito comum. Só que muitas vezes a água do poço é um pouco salobra, tem muito sal, ou às vezes ela tem muito gás carbônico. E aí complica lá para a criação de peixe a gente utilizar esse tipo de água, né? Então, por isso que tem que se avaliar a qualidade dessa água antes mesmo de poder utilizar. E, por último, os aspectos meteorológicos, o clima, né, as condições meteorológicas, o histórico meteorológico. Estou citando Rio Largo, né, já que a nossa universidade o nosso curso fica em Rio Largo, quer dizer, com exceção do tecnólogo de Viçosa, o tecnólogo de agricultura fica em Viçosa. Mas, por exemplo, em Rio Largo, de 10 em 10 anos, tem alguém que mora em Rio Largo? Miriam mora em Rio Largo? É, Miriam? Eu moro, professor. Quem mora? Diz aí o nome que eu não estou vendo. É Kívia. E aqui. Quem? Luiz, é? É. Luiz, quem mais? Miriam Kívia mora também, também. Kívia. Eu. Kívia, né? Então mora em Rio Largo também. Tem mais gente aí que mora em Rio Largo? Eu, professor. Carol, é? Isso. Tem mais gente? Tem mais alguém? Todo mundo é de Rio Largo? Não, né? Só esses três mesmo. Mas assim, vocês que moram em Rio Largo, mas até quem não mora. Eu não moro em Rio Largo, mas já trabalho em Rio Largo há um tempinho, né? Já conheço também há muito tempo. Sabe que mais ou menos, gente, e de 10 em 10 anos, eu lembro de Kívia, né? Kívia faz tempo que está na universidade, mas não tanto tempo, né, Kívia? Mas eu lembro de Kívia já ter conversado alguma coisa com Kívia sobre isso. 10 em 10 anos tinha enchente lá no Rio Mundaú. Não é, gente? Mais ou menos. Você vê que em 2009, Professor. 2010 teve... Oi. Professor, perdão, é que aqui minha internet não tá muito boa e tá travando um pouco. Eu não escutei o que o senhor disse. É que quem mora em Rio Largo conhece bem que o aspecto meteorológico, né? O histórico das chuvas, por exemplo, enchentes em Rio Largo é muito comum. De 10 em 10 anos, de 10 a 15 anos, frequentemente tem enchentes lá no Rio Mundaú. Não é? Carol, Kívia, pode... Verdade, viu? Inclusive, É a verdade. última foi horrível. Aqui Ô, quase professor. foi embora na chance. Então quem mora em Branquinha, em União, Rio Largo, sabe bem Professor. que... Oi, fala, Eu Carol. moro aqui há 5 anos, então eu não sei desses históricos, sabe? Aí eu não sei dizer. Mas eu já vi que tem um rio mesmo. Então, A esse Kívia que rio- deve saber mais. A última foi em 2010, se eu não me engano. E foi uma das piores, foi horrível. Pois é. Porque frequentemente a gente já sabe, gente. Eu que não moro em Rio Largo, se vocês perguntarem ao pessoal mais velho, sabem que de 10 em 10 anos, mais ou menos, viu? Tem uma grande enchente. Então imagina, eu vou construir, e aí teve em 2010, se eu não me engano, ou foi 2009. Uma grande enchente, destruiu um bocado de coisa aí. Mudou o curso do rio até, aí, em Rio Largo. E se for pensar no ano 2010, no início de 1999 teve enchente. Há 10 anos atrás também teve mais enchente. Então, normalmente acontece um evento natural de enchentes desse ambiente. Estou falando ali de Rio Largo, mas é bem comum o histórico que tem.
Então, aquelas pessoas pegam e constroem casas na beira do rio. E tem gente que vai criar peixe, fazer os viveiros escavados na beira do rio, né, com uma margem curta. Acontece que você pode até agora produzir esse ano, mas de repente ano que vem cai uma grande chuva e aí termina perdendo tudo. Como aconteceu, eu lembro que em 2009, 2010, tinha um produtor de peixe, aqueles peixes grandes, pirarucu, que... Opa, às vezes eu ouço barulho aqui, eu acho que é alguém falando. Foi eu, professor, que levantei a mão. Eu ia falar que aqui onde meus pais moram também tem enchente. Teve em 2010 e apareceu uns tambaquis É Evelyn, é? na fonte do rio. Sim, apareceu tambaqui e outros peixes assim. Em Barreiro, Evelyn? Eu moro em São José, só que em Barreiros teve a enchente Pois enorme. é. Então, assim, é uma coisa que todo mundo já sabe, os mais velhos já sabem, que vez ou outra acontece. E aí eu tenho que ter conhecimento disso, para saber assim, vai ter enchente nesse período, vai ter enchente de 10 em 10 anos, então eu não vou construir nada ali na beira do rio, porque naturalmente sempre acontece isso. Infelizmente as pessoas esquecem, né? Passa o tempo e as pessoas esquecem que teve aquela enchente e constrói. Em 2009, foi 2010 a última enchente, eu já era professor da UFAL, e eu lembro que tinha um produtor que produzia pirarucu, aqueles peixes bem grandão. Não sei quem é da equipe aí que vai falar sobre pirarucu. E o cara que produzia nem poderia, né? Porque é um peixe exótico da Amazônia, mas começou a produzir na beira do rio. Quando teve a enchente, os pirarucus fugiram tudinho pro rio. Até hoje o povo acha pirarucu nesse rio aí. Né? E pirarucu é um peixe carnívoro. Então imagina o impacto que causou, né? O senhor viu que apareceu um pirarucu nos Estados Unidos? Eu não ouvi? Apareceu um pirarucu nos Estados Unidos. Eu vi essa notícia, viu? Vi também, pra você ver. E é um peixe carnívoro, né? Então causa um impacto ambiental grande. Se a gente for olhar nos grandes partes dos ambientes aquáticos continentais, ou seja, nos lagos, nas lagoas que a gente tem aqui, aqui em Alagoas, a gente vai achar muito tucunaré, que também é um peixe carnívoro. E tucunaré, gente, é um peixe que é lá da Amazônia, é um peixe muito voraz. E você vai pescar, você pesca tucunaré aqui. Então ele não deixa os outros peixes crescer, ele come os alevinos. Então é uma situação de impacto ambiental bem complicada, viu? Mas aí isso é para você saber assim, antes de instalar, tem que saber o histórico, né? O histórico meteorológico, não é de um ano só, não. Você tem uma fonte de água que é de uma nascente. E aí, se você não sabe que em determinada época do ano, dezembro, aquela nascente para de jorrar água, você começa a constrói tudo, e depois, quando chega dezembro, não tem água. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, esse histórico, né, de dados para começar a implantar uma piscicultura. Tranquilo, gente? Até aí tudo bem? Vocês estão cientes aí de tudo isso? O que foi que a gente falou que é importante para a gente avaliar? Alguém pode me dizer? Na hora da gente implantar a piscicultura? Topografia. Tipo de solo, Clima. quantitativo da A água. qualidade da água. Perfeito, gente. Tudo isso e mais questão de aspectos de mercado também é importante. Mas, basicamente, esses pontos, na hora da gente implantar, são aqueles que, por exemplo, você pode avaliar quando alguém vai pedir a sua assessoria. Você diz, eu tenho que avaliar o ambiente, o histórico, o solo, a água, a quantidade, a qualidade. São aspectos a levar em consideração. Certo, gente? Vocês sabendo disso, já dão um grande passo aí para implantar uma piscicultura. E aí, além de falar dessa parte de implantação, a gente vai falar também um pouquinho sobre alguns manejos, né? Por exemplo, um dos aspectos mais... como é que se diz? Que mais me perguntam, que gera mais dúvida, é a densidade de quantidade, a densidade de peixe que eu coloco no viveiro. Quanto de peixe eu coloco, né? E isso varia principalmente em relação à espécie, né? Mas principalmente em relação ao volume que você tem. Então, uma forma da gente calcular o volume é a gente medindo mesmo nesse ambiente aquático. Então, uma forma a gente medir os comprimentos se for no viveiro escavado, comprimento pelo outro comprimento pela largura. Normalmente a gente faz por metro quadrado, porque a profundidade ela tende a ter uma profundidade acima de 1,20 m, 1,30 m. Muitos dos peixes eles não ficam vivendo no fundo. Então já visitei propriedades que o cara tinha um viveiro lá de 3 metros. Eu digo, vem cá, e quando precisa fazer algum manejo que não pode secar, como é que tu faz? Aí o cara, eita, é mesmo, não sei por que cavou tanto. Então normalmente os viveiros têm 1,20 m, eles tendem a ser inclinados,
e eles tendem a ter uma parte mais alta ou tá mais baixa, porque à medida que você vai secando, toda a água vai ficando em uma parte só, que seria aquela parte mais profunda. Mas mesmo assim, uma profundidade máxima de 1,40 m, uma profundidade que qualquer pessoa entre. Qualquer pessoa, assim, de altura mediana, possa entrar, então, uma profundidade de 1,20 m, entre e não vá se afogar. Claro, depende das pessoas também, da altura das pessoas, né? Mas não teria tanto problema a água que fica no peito ou na cintura, certo? Isso, eu não posso falar de todo mundo, né, meninas? Mas, assim, de uma altura mediana. Eu também não sou muito alto, né? Minha altura também é mediana. Então, um jeito da gente medir é pegar uma trena e medir, né, os comprimentos, a altura e a largura. A altura e a largura. E, e multiplicar. E aí a gente sabe, esse viveiro tem 50 mil metros quadrados, 100 mil metros quadrados, 5 metros quadrados. E não somente, às vezes, mas ele tem 5 por 10, né, 50 metros quadrados, mas ele é bem profundo. Então a gente faz uma medida em metros quadrados, somente medindo a superfície. Aquela profundidade não é tão importante na hora da gente medir a densidade. Então, sabendo o volume desse ambiente, a profundidade é levada em consideração com alguns pontos médios, a gente sabe, e aí com a régua graduada a gente consegue fazer isso, amarrando e medindo, a gente consegue ver o volume desse viveiro. A partir do volume desse viveiro, a gente vai saber a densidade de peixe que a gente vai colocar, sabendo o seguinte: existem aquelas estratégias de manejo que eu coloco os peixes na forma de alevino, pequenininho, e eu só vou tirar ele no peso de abate, que aí eu vou saber qual peso vai dar, 1 quilo, vou tirar ele com 500 gramas, vou tirar ele com 1,5 kg, e aí depende do tempo que vai ficar. E aquela estratégia que eu coloco ele em viveiro, uma forma de alevino, e depois replico, ou seja, eu divido, pego ele, faço uma retirada de peixe, uma despesca parcial, e divido. Depois que eles começam a crescer, eu divido aquele peixe em 12 viveiros, aquela quantidade de peixe, e os peixes vão tendo mais espaço para crescer. Muito importante é o seguinte: às vezes, quando a gente coloca o peixe na forma de alevino e vai manter os peixes até o final, a gente já tem que pensar no tamanho dos peixes lá no final. Então, tem gente que tem viveiros pequenininhos, né, tanquezinhos, diz, tem uma caixa d'água de 2.000 litros. E, com 2.000 litros eu consigo botar ali 1.000 alevinos. Alevinos pequenininhos, pós-lava, consegue. Mas você não consegue botar 1.000 alevinos de 1 quilo cada um. 1.000 peixes de 1 quilo. É quando à medida que eles estão crescendo. E aí ali não vai ter mais espaço para eles, né, gente? Imagina uma tonelada e uma caixa d'água. Então é isso que a gente tem que levar em consideração na hora de ver a densidade, que é variável com muitos aspectos, principalmente em relação à qualidade de água. Não só o espaço, a gente viu sobre sistemas de produção, tem sistemas mais adensados, mais intensivos, e tem sistemas mais extensivos. Imagina que num sistema extensivo, num açude em grande área, você coloca um peixe por metro quadrado. Né? Um peixe, considerando um peixe de 1 quilo, ou um peixe para cada 10 metros quadrados. Então, você diz, não consigo botar muito peixe, mas você tem que pensar ele já no peso do final, e não na forma dele de alevino. Como eu disse, a gente pode também fazer a repicagem, uma seleção periódica dos peixes, onde para isso é sempre bom utilizar a água do próprio viveiro, para justamente evitar esse choque. Utilizo equipamentos como esses aí, gente, que eu estou mostrando aí na figura, vocês estão vendo? São tipo umas gavetas. Sim, professor. Tá vendo? Obrigado. São tipo umas gavetas onde você coloca os alevinos e aí você separa o tamanho deles. Aqueles maiores vai para um ambiente, aqueles menores vai para outro ambiente, e você consegue, inclusive, controlar o crescimento desses animais. E aí você pode fazer isso por etapas. Claro que todo esse manejo gera estresse, viu, gente, nos peixes. É complicado porque tem que fazer tudo bem rápido com a água do próprio viveiro, evitando que os peixes se machuquem muito. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui. Tem mensagem aqui no chat, eu nem vi. Não, né? Tem uma pergunta. Ok. Só continuando. Eu não tô vendo, viu, gente? A Miriam levantou a mão. Miriam, fala. Pode falar, Miriam. Ô, professor, lá por trás do SECA, não tem uma piscicultura, né? Sim, e essa piscicultura é nossa, viu, Miriam? É do SECA. Isso. Aí, eu já fui lá umas vezes, né? Logo no início, quando eu entrei do projeto.
E eles têm essa, como você falou, né? Também é esse tipo de gavetão que você disse que tem vários Espaçamento, né? O espaçamento diferenciado. Aí eles colocam os alevinos em um tanque. Aí, quando eles estão crescendo um determinado comprimento, eles colocam em outro tanque e assim eles vão colocando. Isso que eles tiram do açude, né? Que tem um açude de lado. Tem os tanques e o açude de lado, não é isso? Aí os viveiros, né? Os viveiros escavados que ficam do lado. Isso. Aí esse procedimento é esse que você falou de separar? Sim, chamado repicagem. A gente classifica, né? Vai classificando o tamanho dos peixes. É isso mesmo, Miriam. Essa piscicultura, gente, é nossa, viu? É do SECA. Ela tá sendo gerida por uma empresa incubada lá. Eu sou o responsável técnico de lá, mas tem um gestor financeiro, né, que cuida de lá, então ele nem toca no dinheiro, mas a parte técnica de lá, eu que sou o responsável. E tá andando, tem o site, se não me engano, Piscicultura Rio Largo, o site da empresa, que está sendo incubada lá, por um edital que saiu da UFAO, e está tocando, vendendo alevinos. A gente, inclusive, tem alguém de Viçosa aqui, eu nem vi se tem alguém de Viçosa, João Silva, Luan, de Viçosa. São de Viçosa? Tá aqui, professor Luan. Ok, então a gente tem uma fazenda em Viçosa, né, a Fazenda São Luís, o pessoal de agroecologia sabe bem, e lá tem muitos viveiros, muitos tanques de piscicultura. É uma ideia minha também botar para funcionar lá os viveiros, a gente produzir alevinos e comercializar esses alevinos que vão ser produzidos lá em Viçosa. Tá na pandemia, tudo, mas todo o planejamento já está sendo feito, já conversei com o diretor e a gente vai reativar toda aquela piscicultura, investir pesado ali na Fazenda São Luís, lá em Viçosa. A gente já tem Rio Largo funcionando bem, né? E a gente agora vai começar. Depende um pouquinho que eu lancei uma proposta para a Prefeitura de Viçosa, inclusive para dar assistência e aumentar e multiplicar por 10 a produção de peixe do município de Viçosa. E eu fiz uma reunião com o secretário da Agricultura e tudo, a gente conversou super bem, eu estou esperando o retorno, né? Quando eu tiver esse retorno, aí eu vou ver se a gente vai dar andamento ou não também. Mas é uma ideia a gente tornar Viçosa um polo de criação de peixes, entendeu? E vai partir da Fazenda São Luís, quando a gente tem uma boa estrutura lá, só que está meio abandonado, a gente precisa reativar, precisa de investimento para mudar algumas coisas lá, e assim que acabar a pandemia a gente vai tocar. Estou esperando só esse retorno do prefeito. Se alguém conhece o prefeito aí, né, poder pelo menos dar um retorno, porque se ele disser sim ou não, já tem uma outra prefeitura também que já me procurou, querendo fazer um projeto de também alavancar a piscicultura no ambiente. Tem alguém de Messias aí? Tem não, né? Tem ninguém de Messias, porque tem outras prefeituras também que já me procuraram para a gente fazer uns projetos interessantes, né, para desenvolver a piscicultura. E assim, quando a gente tocar, vou precisar muito da ajuda de vocês todos, né? Porque vai precisar de profissional para trabalhar, viu? De aluno para estagiar, é projeto grande. Mas depende de apoio político. Opa, Professor, aí sim, professor. Oi. Mas para isso, o SECA como um todo deveria divulgar, né, esse tipo de projeto, porque tem gente que não sabe nem que existe aquela piscicultura lá atrás. Pois é, né, Miriam? Eu acho que deveria. Eu já pedi muito apoio, sabe? A piscicultura no SECA, ela é colocada em segundo plano, assim, em relação à administração, né? Professor, tem gente que não sabe nem que existe uns boizinhos lá atrás, umas cabras lá atrás, ninguém sabe nem que existe aquela parte ali, porque muita gente só vai até os blocos, né, onde tem bloco. E os professores, a maioria dos professores não fala sobre os projetos. Só quem vai procurar o projeto, que pensa em procurar alguma coisa, é que vai saber que existe aquele determinado lugar, mas nem sabe que existem os outros, porque não é divulgado. Isso deveria ser divulgado, porque é de todo mundo, né, do SECA. Tem razão, Miriam. Eu acho, como eu estou dizendo, parece que a piscicultura, que é uma estrutura boa, viu, que a gente tem em Rio Largo, uma estação de piscicultura, ela está cedida para uma empresa incubada agora. Piscicultura Rio Largo tem no Instagram, vocês podem seguir lá. Mas, assim, eu, como professor, às vezes fico voando sozinho, como andorinha voando sozinho. Por exemplo, a gente pediu segurança. Eu também não recomendo ninguém ir para lá sozinho, viu, gente? Que é perigoso, por trás do SECA ali é muito perigoso, mas imagine que a gente tem lá piscicultura, tem tudo, e a gente não pode
não tem segurança. Isso, Por exemplo, por a isso, segurança é não por vai isso para lá, aí complica. Oi, fala. foi por isso mesmo que eu parei de ir, porque disseram que não podia o aluno ir sozinho para lá, para a piscicultura. E se a gente continuasse indo, teria que bancar a nossa ida de van ou de alguma coisa assim, aí fica inviável, né? Pois é, Miriam, você tem toda a razão. Imagina que eu já tá crescendo cabelo branco dessa briga de poder minimamente, dentro do SECA, mas não ter transporte para levar para dentro do SECA os alunos. Então isso é uma briga que eu já briguei, já discuti, já fiquei sem falar uns 2 meses com o Gauss, né? Já fiquei sem falar com o Paulo Vanderlei já por causa disso. Porque a gente, depois de brigar, e consegue. Depois de uma semana, as coisas começam. Não tem gasolina para ir. Não sei o quê. Eu digo, mas a piscicultura precisa funcionar. Não tem ração. Não tem segurança. Eu digo, sim, o que a gente vai fazer? Né? Aí por isso que está uma empresa incubada que está investindo e está vendendo os alevinos. Mas poderia isso ser vertido para dentro da universidade. Né? Então isso é muito complicado. Eu pretendo fazer lá em Viçosa com o apoio da prefeitura. Mas eu preciso que a prefeitura apoie alguma coisa, né? Prefeitura de Viçosa. Lá já tem uma estrutura também muito boa, porque Rio Largo, assim, a gente, quando os alunos entram no primeiro período, eu sou professor de psicultura da zootecnia, sabe, Miriam? E eu costumo sempre levar os alunos. Não sei se eu levei essa turma aqui que está aqui, mas quando é possível eu levo os alunos para eles pelo menos saberem que existe. Eu não fui. Levou sim. Levou sim. Eu fui. Eu lembro, você saiu toda suja, não foi, Eva? E foi muito boa a aula, inclusive. Muito boa. Então, aí eu costumo levar os alunos para pelo menos eles conhecerem, saber que existe. Mas é uma briga diária, viu? É uma coisa assim que, se não fosse por força divina, a gente já tinha desistido, porque não é fácil, não. É uma batalha diária. E assim, eu me preocupo, eu não quero, e não, eu sou uns que digo, viu, Miriam? Não vá não, sozinha não, porque eu prefiro que você viva, independente de você estar reclamando de não estar indo, mas você viva, né, inteira, porque o risco é grande. A gente tem ambiente complicado e com pouca segurança para ir para lá. Não tem segurança, então eu não vou dizer, vá para lá e acontece alguma coisa com você. Então é isso que complica. Agora, a universidade deveria garantir isso. Isso eu sei que é obrigação garantir isso, mas não garante, né? E lá é bem bonito, bem estruturado, pelo menos quando eu fui, né? Não sei como é que tá agora, deve estar melhor, não sei. Tá bem melhor agora. Vocês dão uma olhada na Piscicultura Rio Largo, que é dentro do SECA, no Instagram. Tem umas fotos bem legais lá, certo? Mas assim, não vai faltar oportunidade. Mais pra frente, quem sabe no final do ano, assim, vou pegar essa turma todinha aqui e a gente vai para lá, né? Fazer como a gente fez, né, Evelyn, no primeiro período. Sim, professor. Vou cobrar, professor. Pode cobrar, sim, pode cobrar. Vamos continuar, tá bom, gente? Deixa eu olhar aqui. A gente tá falando sobre o manejo, né? E sobre o manejo de a gente medir o volume e saber quantos peixes colocar. Como eu disse, é muito variável, viu, gente? Por exemplo, principalmente variável em relação à qualidade de água. Se eu consigo manter uma boa qualidade de água com a maior quantidade de peixes, ótimo. Vocês viram que os peixes eles vão secretando urina, eles defecam dentro da água, urinam dentro da água. Então, se eu botar muito peixe, o peixe for crescendo, aquela água começa a ficar suja, eutrofizada, melhor dizendo. E aí eu tenho que saber a densidade ideal. Na fase de alevino é uma coisa, quando ele está maior, é outra. Um outro manejo também que é muito utilizado é quando você termina... Professor. Oi. Desculpa, licença. O senhor poderia falar quais são os tipos de estresse que pode ocorrer nesses viveiros? E o que isso pode prejudicar no meu cultivo de peixes? Assim, não entendi qual tipo de... O senhor disse que pode ocorrer estresses, né? Nesses viveiros. Aí quais são os tipos de estresse? No manejo, assim, né? No manejo. Isso. Então, tipo assim, um primeiro estresse, sabe, Carol, é que você, para fazer um manejo desse aí de repicagem, vocês estão vendo aí nessas gavetas, não tem? Tá vendo aí, não é? Sim. Você tira o peixe dentro da água. Então, quando você passa uma rede dentro da água, você tira ele, você já está estressando ele. O peixe ele vive dentro da água, respirando o oxigênio dissolvido dentro da água. Quando você tira ele, muitas vezes ele se machuca, ele se fere. E aí essa ferida pode ficar doente, pode encher de fungo, ele pode até morrer. Por isso que esse manejo tem que ser mais rápido, mas não com brutalidade, né? Tem que ser rápido, mas com cuidado. Então, todo esse manejo, manter com a mesma água que eu vou colocar ele. É o manejo que eu vou fazer ele. Então, você está vendo aí a mulher aqui tirando a água do viveiro,
para fazer o manejo com eles, para evitar ao máximo que eles fiquem fora d'água. Então, qualquer manejo que eu venha fazer com o peixe, que eu venha tirar ele dentro da água, eu passar uma rede dentro do viveiro, eu já vou levantando toda aquela argila, né, dentro da água, então suja a água, as brânquias deles vão ficar sujas, e ele vai ter dificuldade para respirar. Então, tudo isso é muito estresse. E aí, às vezes, ele passa 1, 2 dias sem comer, aí já não come, já não engorda naquele dia. Então, tudo isso é manejo de estresse, que a gente tem que evitar ao máximo. Certo? Certo, Ok, Carol? professor. Obrigada, professor. Nada. Assim, gente, eu não tô vendo assim chat nem nada aqui. Se vocês falar, pode abrir o microfone e falar, viu? Porque eu não consigo ver, só tô vendo os slides. Um outro manejo, gente, que tá falando além do manejo de repicagem, que falei para vocês, é o manejo do próprio viveiro. À medida que a gente tá criando os peixes, aí depois eles engordam, eu tiro os peixes, vai ter muita gente tirando peixe agora essa semana, na Semana Santa, que é um ótimo período, muita gente come peixe, e aí eu vou mantendo os peixes, depois boto mais peixe, e aí quando eu seco esses viveiros, às vezes o resto de ração, de fezes, vai ficando no fundo, por isso que vai ficando aquela lama, aquele lodo. Evelyn lembra bem, né? Não sei se Kívia não entrou no viveiro não foi no primeiro período, Kívia? Entrei Acho que sim, todo mundo professor. entrou. Foi todo mundo, professor. Tem até foto. Entrei. Sai toda suja, melada, mas foi ótimo. Pois é, fica aquela lama, né, aquele lodo, com muito tempo que vai passando assim, vários ciclos, criando vários peixes, vai criando aquela lama. Essa lama, gente, é resto de matéria orgânica. É o resto de ração, é o resto de fezes, resto de pele dos peixes. E aí aquilo tem que ser tirado mesmo mecanicamente. Eu seco o viveiro, deixa oxigenar, aerar, né, oxidar bem aquele solo. E se tiver em excesso, eu tenho que raspar mesmo com a pá e jogar fora, porque aquele material não vai servir muito, vai só consumir oxigênio, aquela matéria orgânica. Tem que tomar cuidado, às vezes, se o solo é muito sulfuroso, tem muito enxofre, ou é muito ácido, eu tenho que deixar uma lâminazinha d'água, não posso secar completamente, porque senão ele se torna mais ácido ainda. Então eu tenho que deixar uma laminazinha. Mas, às vezes, você tirar aquele excesso e deixar um pouquinho o solo rachar até de certo modo, para mineralizar aquela matéria orgânica, ou até retirar mecanicamente se estiver em excesso, para evitar que quando você entre no viveiro, o pé afunda quase no joelho, né, pelo excesso de matéria orgânica que tem. Então, às vezes, tem que tirar e isso sai manualmente. Como vocês estão vendo aí, essa camada de lodo é matéria orgânica que tem que ser tirada mesmo, né, periodicamente, não precisa ser de um ciclo só, mas depois de 6, 7 ciclos, às vezes de 4 em 4 anos, né, tem que ser retirado, secar completamente e tirar isso. Um outro manejo que é comum na agricultura e o pessoal acha que não faz na piscicultura é a calagem. A calagem é uma técnica para melhorar a qualidade dos solos escavados, principalmente em solos ácidos, onde eu consigo aumentar o pH. Para isso se utiliza principalmente carbonato de cálcio, calcário dolomítico, óxido de cálcio, né? Até gesso também se utiliza, mas é muito mais comum o calcário. Esse calcário é utilizado da mesma forma que na agricultura. Você pode jogar normalmente antes de encher os viveiros, viu, gente? Ou então nesse final do ciclo. Termina o ciclo, seca, faz uma calagem e depois pode encher completamente. Ah, professor, mas eu já enchi e eu vi que o solo era ácido, o pH está baixo. Não é o ideal dos peixes. O ideal dos peixes é o pH neutro, a maior parte dos peixes. E aí eu já enchi. Pode colocar na água? Pode. Só que aí você tem que colocar em menor quantidade e aos pouquinhos. É um pouquinho mais de trabalho. E também demora mais para ver essa mudança. Quando você faz isso no solo, a água ela fica mais estável. Ela não fica mudando de pH, né, do dia para a noite, assim. Como eu disse, o ideal é no primeiro enchimento você já fazer no solo antes, fazer uma análise de solo, ver se precisa ou não, mas pode ser feito também posteriormente, certo? Como eu disse aí, você vai jogando no solo mesmo, né? Manualmente vai jogando no solo o calcário e ele depois vai reagir com o solo e manter a água que vai ser depois enchida, né, nesse ambiente neutra, né, dentro da neutralidade. A gente tem algumas recomendações teóricas, assim, porque isso é variável dependendo do pH que vai estar no solo e do pH da água que vai vir, mas normalmente você usa aí um pH do solo de 4,5, 3.000 quilos por hectare, até 6, pH de 6.000 quilos por hectare. Se o pH for neutro, não precisa, entendeu, gente? Não precisa fazer mais calagem, porque já está dentro da neutralidade. Acima de 6,5 também não é necessário. É comum o fato de o pH da água que irá abastecer a piscicultura
ser superior ao do solo, né, do fundo do viveiro. Aí, nesse caso, a gente usa essa fórmula aqui, ó, o pH do solo vezes 3, mais o pH da água dividido por 4. O resultado é o pH usado para a base da correção. Então, se a gente sabe o pH da água que a gente vai utilizar e do solo, a gente consegue calcular rapidamente. Um outro manejo também muito comum é o manejo de adubação. Ah, mas a gente vai plantar, né, na agricultura, não tem que adubar os nutrientes nos viveiros cavados também, porque justamente a gente vai adubar para a produção de plâncton, que vai servir de alimento para os peixes. Então, essa adubação pode ser química ou orgânica, mais recomendado é fazer de maneira orgânica, viu, gente? Mas pode ser química também, até porque a gente está falando para o curso de agroecologia, então a adubação orgânica ela é muito mais estável e é bem menos prejudicial. E aí, com isso, a gente vai produzir bactérias, microalgas, rotíferos, microcrustáceos, protozoários, e esses micro-organismos vão servir de alimento para os peixes. O que é que vai afetar essa necessidade de fertilização, de adubação? É justamente se tem muito ou tem pouco alimento natural. E aí a gente consegue fazer isso medindo com o disco de Sech, sabendo a transparência. Então, uma água totalmente transparente não é bom para os peixes, né? Ideal que seja uma água que tenha uma transparência até 40, 50 centímetros, e depois ali eu possa ter muito material natural, alimento natural, para servir de alimento para os peixes. No verão, a gente pode até adubar, gente, né? Mas no inverno a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a adubação, porque consome todo o oxigênio da água. E aí eu tenho que tomar cuidado, fazer em pequenas quantidades, dependendo de qualquer coisa, fazer essa adubação sempre em pequenas quantidades. Posso fazer adubação antes no solo ou posso fazer na água também. Na água também aí tem que ter mais cuidado ainda, porque consome todo o oxigênio dissolvido. De um modo geral, recomendo-se não adubar os viveiros quando a temperatura for menos de 20 graus. Em Alagoas aqui é raro, né? Mas tem ambientes que ficam bem frios mesmo. Como eu disse, a adubação pode ser química ou orgânica. No caso de química, usa superfosfato simples ou sulfato de amônia. Recomendo-se em viveiros em lâmina d'água de 1 a 1,5 m. Aplicar 30 kg por hectare de superfosfato simples e até 30 kg por hectare de sulfato de amônia semanalmente. Né? Isso viveiros de baixa densidade. Viveiro que tem alta densidade, sistema intensivo e superintensivo, não aduba, viu, gente? Porque a gente desconsidera qualquer coisa de alimento natural. É só a ração mesmo. No caso de alimentação orgânica, esse tipo de manejo, ou seja, o uso de estercos animais, basicamente, ou matéria orgânica, para servir como adubação, é um dos manejos mais antigos que se tem na piscicultura. Relatos de séculos na China, milênios atrás, já se utilizava a adubação dos viveiros na água e aquilo fazia com que os peixes crescessem mais. Imagina só como é que o peixe, se a gente não alimenta, ele consegue crescer, justamente porque ele está comendo alimento vivo, o plâncton que está ali. O principal cuidado é o quê? Quanto menor a partícula, maior a reação, né? Então melhor. E quanto menor a quantidade, mais vezes por dia, por semana, por mês, melhor também, do que você descarregar um carro de mão, um caminhão de dejeto no viveiro e depois não tem oxigênio para os peixes. Então isso tem que levar muito cuidado. Aí tem uma composição química dos estercos, né, de porco, de frango e de pato. Normalmente os estercos de aves, eles têm muito nitrogênio. Por exemplo, o esterco de frango aí, gente, ele tem uma quantidade de 1,6, né, de nitrogênio comparado a 1 de pato e 0,5 de suíno, de porco. Então, e normalmente os estercos de frango, de aves, ele é muito nutritivo, vamos dizer assim, em relação à proporção de adubo, né? Mas qualquer adubação pode ser utilizada, sendo orgânica, pode ser utilizada. Só tomar cuidado com a granulometria que vai ser utilizada e a quantidade que se utiliza por vez. A recomendação, gente, em relação ao tipo de esterco, é de, numa adubação inicial, ou seja, antes de um viveiro ser enchido de peixe, não ter peixe, ou somente de manutenção, é de 250 gramas por metro quadrado ou até 1.500 quilos por hectare por mês, no caso de aves, no caso até de bovinos, uma concentração menor de nutrientes, né? Então você utiliza a maior quantidade de material, até de 600 gramas por metro quadrado, ou de 3.000 quilos por hectare mês, somente para a manutenção daquele alimento natural.
Outro manejo, a gente está encerrando, viu, gente? Eu sei que já está ficando longa aqui a conversa nossa, do próprio transporte e do povoamento dos viveiros. Não sei se já comentei com vocês, mas normalmente o transporte ele é feito em sacos plásticos. É o mais comum. Em sacos plásticos, se utiliza sacos mais durinhos, não é aquele saco de feira, não, que aquilo rasga rapidamente, onde nas horas mais frias é o ambiente que a gente, é no horário mais propício para a gente fazer esse transporte. Porque na hora mais fria, o metabolismo do peixe fica mais lento e aí ele consegue transportar por um maior período, né? Por mais tempo ele fica ali. E aí, uma coisa importante a ser colocada, eu já falei isso com vocês, é na hora de soltar esses peixes, é soltar com muito cuidado, deixar de 20 a 30 minutos o saco fechado só para mudar a temperatura e não soltar ele de vez lá, que o choque térmico seria muito grande aí nesses peixes. Outro tipo de transporte é por transfish, é uma carga, né, uma caixa com oxigenação, onde, por exemplo, a gente pode transportar peixes em maior quantidade ou peixes grandes, né, reprodutores, onde não é possível fazer dentro de um saco. Então a gente consegue fazer aí também, e isso vai sendo oxigenado no caminhão, e consegue fazer esse transporte de peixes. Dentro de uma piscicultura, o transporte compulsar é o mais comum, dentro de baldes, mas sabendo que isso por um curto período, né? Tem que tomar muito cuidado que os peixes normalmente pulam, viu? Eles saem daquele ambiente e vão para o balde, eles tendem a pular. Deixa eu passar aqui, isso aqui é só um detalhe. Pra gente, isso aqui é um dos viveiros que estavam lá na piscicultura, né? Ainda já está cheio já, mas para a gente fazer análise de solo. E em relação aos tanques-rede, já só para a gente encerrar, a gente falou tudo sobre viveiro escavado. A gente tem que levar em consideração as características do tanque-rede. Esse tanque-rede ele pode ser redondo, quadrado. Isso na hora da gente instalar esse tanque-rede. O tipo de material. Normalmente, a vantagem do tanque-rede em relação aos viveiros escavados é que você consegue botar mais peixe por área. Você consegue aproveitar esses reservatórios, um rio, um lago. Você não precisa nem ser dono da área, né? Você precisa ter a licença, né, ambiental para produzir. Mas você, no Rio São Francisco, um braço, você pode produzir lá se tiver disponível para criação. Você não tem muito problema com despesca, com transporte de peixe, porque eles ficam dentro da rede, já dentro do tanque-rede. O tamanho do tanque-rede é muito variável, o tamanho também, e o formato também. Pode ser redondo, quadrado, triangular. Triangular não, né? Retangular. Mas o mais comum é viver tanques de 2x2, é o que você consegue comprar pronto, já com seus flutuadores, no tamanho padronizado. Ele normalmente tem que ter uma cobertura, porque senão é uma presa fácil, as aves predadoras chegam lá e só pescar os peixes dentro do tanque-rede. O tipo de material é importante. Pode ser de bambu? Pode. Pode ser de madeira? Pode. Só que aí a duração é muito pouca, né? Se for de um material mais firme, de alumínio, ele é mais leve, dura mais tempo também. O tipo de ração para o tanque-rede tem que ser o tipo de ração que seja flutuante, viu, gente? Uma ração em pó, ela se perde muito fácil no tanque-rede. Então tem que tomar cuidado. Ou uma ração peletizada, que é aquela ração que afunda, também não é muito comum para os tanques-redes. Aí a gente está vendo alguns modelos aí. Para a gente considerar o local onde a gente vai colocar o tanque-rede, tem que saber a qualidade da água daquele ambiente, as condições climáticas, da mesma forma, se tem fonte de poluição, seja doméstica, agrícola ou industrial, se você, na hora de começar a produzir, você tem comércio para aquilo, né? Se você tem ração onde você vai comprar ou vai fazer, se onde você vai colocar o tanque-rede tem navegação, então complica, não dá para plotar um tanque-rede onde passa lancha, passa barco, não tem condição, ou se as pessoas ficam tomando banho próximo, ou se tem pesca. A pesca, dependendo, se for só por anzol e não for tão próximo, até é possível. Mas imagina você coloca um tanque-rede e coloca uma linha onde a pessoa vai passar uma rede, né, dentro desse açude, então é mais complicado. E também ver a legislação, porque não é qualquer ambiente que você pode colocar o tanque-rede. Tudo isso você leva em consideração para avaliar o local apropriado da criação desse tanque-rede. Para a gente avaliar e evitar os manejos de desperdício, por exemplo. Colocar muita ração no ambiente, por exemplo, colocar muita gente para trabalhar, um desperdício de gente. Olha a quantidade de pessoas que tem nessa foto, por exemplo, para puxar uma rede. Então, isso é desperdício de capital humano. Não é necessário tudo isso. Onde você, dependendo de como você organiza e faz a gestão desse
desse manejo, não precisa atrapalha mais do que ajuda, ou um excesso de ração ou de insumos. Pessoal, eu acho que tem outras coisas aqui, mas eu não vou falar para vocês agora, vou deixar mais para frente, mas para a gente encerrar por aqui hoje. Ok, gente? Deixa eu só voltar aqui. Para a gente parar, e por hoje, essa parte da apresentação, a gente continua a falar sobre esse tipo de manejo de desperdício posteriormente, até para não ficar muito longo hoje, certo? A gente então finaliza por aqui. Vou interromper aqui a gravação.